boa noite. Estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aí na sua casa, através do Sistema Canção Nova de Comunicação, tendo a oportunidade de estabelecer esse encontro, essa noite onde a vida será a pauta da nossa conversa. Você sabe que hoje eu estava me lembrando que quando eu escrevi o livro Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta, eu me recordo que foi uma época em que eu estava me dispondo a analisar mesmo as consequências do sofrimento sobre a nossa vida. E eu me recordo de um termo que me foi muito caro na época em que eu escrevi o livro, que foi a expressão essência de vidro. Nasceu de uma reflexão que eu estava fazendo naquela época, que me fez pensar a condição da fragilidade humana, né? Que todos nós somos dotados dela, pelo fato de sermos criaturas, somos naturalmente frágeis. Eu sou uma criatura, tenho minhas fragilidades, você tem as suas. A vida criada, ela tem fragilidades. E aí eu fiquei naquela época pensando a fragilidade a partir dessa expressão, essência de vidro, isto é, quebra com facilidade. A gente precisa ter a experiência do cuidado. Toda vez que eu descubro que existe em mim uma fragilidade, eu não tenho que me desesperar. Claro que o desespero é uma reação muito fácil toda vez que eu identifico em mim um limite. Posso ficar desorientado, né? A palavra já diz bem, né? Desorienta aquele que perde o oriente, que perde a capacidade de estar orientado. Aliás, isso tem um significado maravilhoso para nós, que somos cristãos, que temos a nossa convicção de fé voltada para o Oriente. Então, quando eu fico desorientado, quando eu perco as referências da minha verdade, de como devo me proceder, é natural que essa essência de vidro fique ainda mais fragilizada e mais exposta ao risco, não é verdade? Dotado de essência de vidro, eu, na minha condição humana, preciso me exercitar o tempo todo na experiência do cuidado para criar o socorro necessário para eu dar conta de lidar com essa essência de vidro sem que isso se espatife o tempo todo. A experiência do cuidado é um socorro que Deus nos concede, porque o humano é capaz de cuidar de outros humanos e é capaz de cuidar de si mesmo, porque nasce limitado. É interessante a gente descobrir isso, que a primeira experiência que nós fazemos da vida é a experiência do limite. Eu sou limitado. Ao nascer, eu já nasço dotado de limites, mas naturalmente já estou envolto também na experiência do cuidado, de maneira que fica muito difícil distinguir o limite do cuidado. Quanto mais limite existe, maior é a experiência do cuidado. Se o ser é frágil, ele precisa ser mais cuidado. É assim quando nós estamos doentes, por exemplo. O Padre Léo sempre dizia de maneira muito sábia que todo mundo que passa pela experiência da doença descobre o quanto é necessário a gente cuidar da saúde para depois você ter condições de viver melhor e de viver bem. E o momento da doença, ele evidencia para nós a possibilidade de, quando a saúde for restabelecida, nós mudarmos até mesmo algumas atitudes para ajudar essa saúde a prevalecer. E eu me lembro que ele falava que todo mundo precisa viver como se fosse portador do vírus HIV. Eu me lembro que quando escutei isso, achei muito estranho ele dizer. E aí perguntei para ele na intimidade depois: Léo, como é que é essa história de viver como se tivesse o vírus HIV? Ele falou assim: porque uma pessoa, quando descobre o vírus HIV, ela precisa mudar de vida. Ela precisa tomar uma série de cuidados, porque ela tem o problema da imunidade. Ela vive com problemas de imunidade. Então ela vai ter muita herpes, ela pode ter muita pneumonia, ela vai ter muitas infecções. E a gente sabe que é mesmo. Quando se manifesta a AIDS na vida de uma pessoa, ela sofre de muitas infecções e morre dessas coisas bobas,
que o nosso organismo naturalmente reage, mas que para ela é fatal, porque ela tem o problema da imunidade. E eu ficava pensando, depois que o Léo me disse isso, e muitas vezes apliquei isso na minha vida, é verdade. Quando você sabe que tem um limite, você precisa cuidar melhor daquele limite. Por isso que ele dizia que nós todos precisamos viver como se fôssemos portadores de uma imunidade, porque isso gera para nós uma experiência de cuidado ainda mais expressivo. Por exemplo, eu estou vivendo mais uma gripe que não termina, né? Boa noite, seu Christian. Acho que eu já fiquei gripado umas 10 vezes nesse inverno. E olha que eu já tomei a bendita da vacina, hein? Mas eu tenho uma vida que me expõe muito aos vírus. Hoje a Léo, que trabalha comigo, falou: nem, você fica gripado demais. Eu falei: claro, você não tem 400 pessoas te abraçando, te beijando todo dia, não é? Eu, com a graça de Deus, tenho muita gente que gosta de mim, que me ama muito, que quer estar do meu lado, mas infelizmente com eles vêm os vírus, né? Quanto mais beijado você é, quanto mais abraçado você é, maior é a possibilidade de você ter contato com o vírus da gripe, que está tão presente nos dias de hoje. Então, se eu tenho menos contatos humanos, eu tenho possibilidade de me cuidar mais. Mas a partir do momento que eu viajo muito, que eu me exponho a temperaturas tão diferentes, a situações muito diferentes, encontro muita gente, né? Eu acabo ficando mais exposto. Mas aí, por estar mais exposto, eu preciso tomar ainda mais cuidado. E às vezes as pessoas podem até pensar que eu sou negligente com a minha saúde, mas não sou não, eu sou muito cuidadoso. Eu gosto de me alimentar direito, eu gosto de dormir direito, eu gosto de dar ao meu corpo o descanso que eu preciso, fazer minha atividade física para melhorar essa imunidade, mas às vezes não dá certo. E aí a gente precisa descobrir o que eu preciso fazer, o que eu preciso administrar na minha vida para me conceder alguns favores a mais, não é? Aí essa é a experiência do cuidado que a gente precisa ter com o corpo. Mas a gente também precisa viver a mesma experiência quando nós descobrimos as deficiências da nossa alma, do nosso caráter, do nosso jeito de ser. Aí volta ao Padre Léo, que dizia que aquele que sabe-se possuidor de uma doença de imunidade, que mata justamente pela incapacidade de desenvolver imunidade, precisa tomar muito cuidado e viver muito direitinho para que aquela doença não venha vitimar. Nós descobrimos que também na nossa vida espiritual, afetiva, ao identificar as nossas deficiências, nós precisamos nos aplicar no cuidado, na observância, para que a gente também não venha matar a nossa alegria, matar a nossa disposição humana, por causa dos defeitos e das deficiências que a gente tem. Então a gente é portador de uma essência de vidro, quebra fácil. Nós precisamos de cuidar muito bem de tudo aquilo que a gente é, para a gente não incorrer no risco de matar a gente aos poucos. A nossa alegria, por exemplo, precisamos cuidar da nossa capacidade de nos alegrar, precisamos cuidar da nossa capacidade de sermos generosos, para a gente não cair facilmente no risco do egoísmo, da falta de solidariedade, da falta de carinho, da falta de amor. A nossa essência é de vidro. Se a gente não cuida, os nossos defeitos prevalecem. Somos humanos. E a nossa experiência de Deus, a fé que nós professamos em Deus, nos convida a olhar para toda essa dimensão humana que somos e olhar para ela com esperança. Somos portadores de uma essência de vidro que precisa ser cuidada. Assim como a gente descobre uma peça preciosa que é frágil. Às vezes você tem na sua casa uma porcelana antiga que é especial a você, porque pertenceu ao seu avô, à sua avó, depois passou para a sua mãe e hoje está sob a sua tutela. Você sabe que aquela porcelana é frágil e ela está carregada de valor, valor que a vida fez ficar nela.
valor que a gente atribui. Então você começa a cuidar daquela porcelana de um jeito diferente. Você não vai deixá-la exposta num canto que possa cair, mas você vai resguardar para que não tenha o risco de alguém derrubar ou de bater para que ela venha cair. Isso é cuidado. O mesmo a gente precisa fazer com as questões do espírito, da alma, né? Quando você sabe que algumas dimensões da sua vida merecem tanto cuidado quanto a porcelana antiga que você não quer que quebre. Cuidar do coração, da vida afetiva, né? Cuidar dos nossos amores, para que esses amores não venham se tornar uma opressão para nós, para que eles não venham se tornar causa de nossa queda, de nossa autodestruição, ou da destruição mesmo que nós fazemos àquele a quem dizemos amar. Cuidar para que a nossa pior parte não venha prevalecer. E aí, enquanto eu estou falando, é natural que você também pense nas suas misérias, nos seus limites, e que você tenha, que se esclareça aí para você, que nasça essa luz, que brilhe essa luz na sua consciência, para lhe ajudar a pensar justamente quais são as situações que na sua vida precisam ser melhor cuidadas. O que é que você precisa fazer por você mesmo? Qual é o gesto que você precisa realizar para melhorar essa qualidade humana? Lembrando sempre que a nossa experiência de Deus, ela influencia diretamente na leitura que fazemos sobre a nossa vida. A maneira como nós nos analisamos está diretamente ligada à nossa experiência de Deus. O Deus a quem amamos, a quem reverenciamos e glorificamos, passa pela nossa história e nos convida a ter coragem de tocar nessa história para modificá-la, para torná-la nova, né? Para alterá-la de maneira positiva. Lembrando que você pode ligar para nós, 0 operadora 12 3186 2600. Repetindo, 0 operadora 12 3186 2600. Hoje não tivemos condições de cantar, rouquíssimo, né? Eu acho que também um pouco foi nós tivemos um evento lá em Lagoa Santa no domingo, lá em Minas Gerais, perto de Belo Horizonte. Estava muito, o clima está seco em todo o Brasil, né? Mas lá de maneira muito especial, estava bastante seco e ainda tinha o agravante da poeira, né? Poeira que a gente respirou e saiu de lá cuspindo tijolos. Mas aí também a gente precisa, qual é a experiência do cuidado, né? Já que o clima está seco, vamos hidratar, né? Vamos tomar mais água, vamos fazer um soro fisiológico no nariz para ajudar, vamos ligar o umidificador dentro do nosso quarto. Enfim, são os cuidados que a gente vai tomando para socorrer o nosso limite. Eu tive, na semana passada, acho que retrasada, recebido um e-mail que falava muito interessante de um processo de uma pessoa que eu conheço há mais tempo e que eu tenho acompanhado o processo dela. Qual foi a grande dificuldade dessa moça ao longo da vida? O alcoolismo. Ela começou bebendo socialmente e socialmente foi alimentando dentro dela essa dependência do álcool, porque o álcool é ingrato, né? As pessoas às vezes estão achando que esse ato social de você tomar uma cerveja aqui e ali, que isso pode parecer inofensivo, mas com o tempo isso vai gerando uma dependência, e aqui ela chamou de uma espécie de sequestro, né, que o álcool fez na vida dela. E ela estava me dizendo assim: querido padre, tenho vivido esse desafio de não me sequestrar, cada vez que passo na porta de um bar. Meu avô materno teve problemas com o alcoolismo, meu avô paterno, que eu nem conheci, também, e meu pai bebia muito quando solteiro. Não cresci vendo meu pai beber. Quem me apresentou ao primeiro copo de cerveja nas festas foi um namorado.
Ele não foi o meu primeiro amor, porém, aquele morreu de aneurisma quando tudo ainda era um sonho. Este era um homem mais velho, separado, passando por problemas de ordem sexual. E eu, com 20 e poucos anos, não sabia nada sobre a vida. No bar, com os amigos que ele me apresentou, eu bebia para esquecer da culpa de me sentir uma prostituta. Era exatamente assim como eu me sentia pela criação que tive. E não tinha coragem de ir para casa cedo e olhar para os meus pais. O álcool me ajudava a chegar tarde e entorpecida. Na época, padre, eu sabia da escola que trabalhava, eu saía da escola que trabalhava por volta das 5 horas e só chegava em casa por volta de 1 da manhã. Foi minha primeira fuga de mim, meu primeiro sequestro. Melhorei depois, mas nunca saí de verdade. Quando passava por dificuldades, era para a bebida que eu fugia. Como naquela situação mais recente que consegui te contar. Em minha foto do cadastro no lugar onde trabalho, percebo que meu rosto até era inchado. Depois que conheci o Senhor, reconheço que sou um pouco arrogante e até difícil. Não, desculpe. Depois que conheci o Senhor, apesar de ser um pouco arrogante e ter dificuldade de ser ajudada, comecei a viver um processo de mudança. Para eu me sentir tocada, para eu reconhecer os meus erros, eu preciso ser tocada profundamente. E hoje, reconhecendo isso, eu me mantenho fora dessa ilusão. E agradeço muito pelas suas palavras, que quando escuto, me ajudam a me manter em alerta. Com as suas palavras, eu aprendi a me amar um pouco mais. Obrigado, Padre. Fiz questão de ler esse e-mail, não preciso dizer de quem é, né? Porque primeiro ela faz um retrospecto de como é que o álcool entrou na vida dela e como é que ela reconheceu isso, uma espécie de sequestro. O sequestro da subjetividade é tudo aquilo que nos retira a inteireza. Como assim? Eu preciso ser inteiro para ser eu mesmo. E ser inteiro é muito difícil, porque o tempo todo eu tenho experiências em que eu saio de mim, mas nem sempre eu costumo voltar. Não é assim? Por exemplo, a experiência da generosidade. Eu ser generoso com o outro é, de alguma maneira, eu sair de mim. Mas para eu sair de mim, eu preciso, antes de tudo, estar em mim. Por isso que o conceito de pessoa, a partir da visão cristã, nos diz que só pode se dar ao outro aquele que se tem. Então, para eu amar, eu preciso, antes de tudo, me amar também. Eu preciso ter um zelo comigo, porque ao ser zeloso comigo, eu terei facilidade de zelar alguém, ou até mesmo de passar pela experiência do zelo com o outro na vida do outro. Agora, se eu não consigo me amar, se eu não consigo cuidar de mim, dificilmente eu vou cuidar do outro. Mesmo porque o processo de destruição, às vezes, ele se dá assim, nessa solidariedade pavorosa, né? Eu não me cuido, então eu vou convencer o outro a não se cuidar também. Eu uso drogas, eu me prostituo, então eu vou fazer de tudo para que o outro use drogas e se prostitua também. Veja bem que essa é uma maneira muito estranha de sair de si e de destruir o território do outro com as minhas interferências. E é natural que na vida a gente sofra essas influências o tempo todo. Quando eu sou zeloso por mim, quando eu tenho essa boa dose de amor próprio, o outro terá dificuldade de me convencer de me autodestruir. Não é verdade? Quando a gente se ama, a gente vai pensar 2, 3 vezes antes de aceitar a droga que o outro me oferece. E na história dessa moça foi assim. Primeiramente, um relacionamento de namorado, que deve não ter sido positivo, que desencadeou justamente no vício. A experiência com o namorado, o que ela herdou desse relacionamento? O álcool.
socializado. Começou a beber ao lado do namorado e daqui a pouco aquilo se avolumou tanto dentro dela que ela perdeu essa pertença. Hoje ela fala em estado de alerta. Um estado de alerta para ajudar a identificar o momento em que ela vai voltar a perder essa pertença. E minha gente, quem um dia foi sequestrado, quem um dia passou pela experiência do sequestro da subjetividade, vai ter que pagar o resgate o resto da vida. Porque esse é um preço alto que a gente precisa pagar. Ser dono de si é um preço bastante alto. Nós vamos ter que pagar esse preço o tempo todo, com a nossa autenticidade, com a nossa luta, com o nosso empenho. Ninguém é dono de si da noite para o dia. Da mesma maneira como a gente também não se perde de nós. A gente não se perde de nós da noite para o dia. Aos poucos, nós vamos deliberando, nós vamos permitindo. Costumo dizer que o diabo acampa o território da nossa vida a partir de pequenas concessões. Ele vem, sopra uma maldade nos nossos ouvidos. Mente hoje, isso não vai ter nenhum problema. Ou engana aqui, engana ali, para você sair bem. Seja infiel, a fidelidade é uma bobagem. E a gente vai fazendo essas pequenas concessões que vão nos levando de nós mesmos. Aí é aquela frase do livro do Sequestro da Subjetividade: há pessoas que nos roubam, há outras que nos devolvem. É uma verdade isso. O tempo todo alguém estará nos influenciando, de maneira positiva ou negativa. Então, nos rouba aquele que nos influencia de maneira negativa, quando nos retira e fragiliza essa inteireza. Mas também pode nos ajudar aquele que de alguma maneira nos alerta para aquilo que precisamos fazer para que a gente não venha perder essa pertença. O álcool na vida dessa moça eu já acompanhei, já ouvi, já li outros momentos da vida dela. Deus tem resgatado essa moça, graças a Deus, através do meu ministério, mas sobretudo através da luta que ela resolveu travar. Ela decidiu que quer vencer. Ela não quer ser mais uma fracassada. Já são tantas as pessoas que o álcool tem fracassado, que a droga tem fracassado. Aliás, nessa semana lá em Belo Horizonte, na tarde de autógrafos do livro Tempo de Esperas, uma senhora de 67 anos me abraçou. Não, ela tem mais. 67 anos é um tempo que ela disse que era um tempo que ela estava lutando. Ela virou e falou assim: Padre Fábio, o senhor não sabe o quanto a Dona Maria, aquela senhora do acampamento não, do Kairós, do último Kairós que eu estava na Canção Nova, que durante a missa eu fiz uma proposta. Você que tem alguma realidade que te escraviza, tenha coragem de dizer não isso hoje. Ela se levantou, foi lá no palco, no altar, e manifestou: Padre, eu preciso me livrar do cigarro. E essa senhora me abraçou chorando também lá na tarde de autógrafos e me disse assim: o senhor não sabe o quanto o depoimento da Dona Maria, o desejo de lutar contra o cigarro, caiu no meu coração naquele momento. E ela estava lá para me agradecer, que desde aquele dia ela não tinha fumado mais também. Ela falou: Padre, 67 anos lutando contra o cigarro, e eu decidi que eu quero parar. Eu decidi que eu quero voltar a ser dona de mim. Eu achei muito interessante porque na vida dessa senhora agora se estabeleceu um processo de luta que ela vai ter que estar muito alerta. A gente se emociona, a gente se alegra muito toda vez que nós descobrimos que de alguma maneira a gente motivou alguém a reassumir essa pertença, a colocar de lado aquilo que destrói, aquilo que prejudica, que fragiliza. Mas a gente sabe, a gente não se ilude. A mudança na vida dessas pessoas
só será possível à medida em que elas assumirem no dia a dia a parte que lhes cabe nessa luta. Teologia nos ensina: Deus quer o nosso bem o tempo todo, mas eu preciso dar passos na direção desse bem, porque senão o querer de Deus não se realiza em mim. O querer de Deus se cumpre na vida humana à medida em que essa vida humana se dispõe à luta, à medida em que essa vida humana caminha na direção deste bem que Deus quer. É assim que nós fazemos a vontade de Deus se concretizar na nossa vida. O sonho que Deus tem para mim, o sonho que Deus tem para você, passa o tempo todo pela nossa realidade. É na nossa realidade que nós vamos dar passos concretos na direção dessa transformação que nós precisamos viver e experimentar. E para isso, nós precisamos viver a dinâmica dessa moça. Estado de alerta. Cuidado. Você que iniciou na sua vida um processo de mudança e de transformação, cuidado. Jesus foi muito sábio quando nos propôs: vigiai e orai. Ele falava a respeito da vinda do reino. Mas quem diz que transformar a vida também já não é, de alguma maneira, a gente antecipar a chegada do reino? Pense nisso. Hoje o reino de Deus pode estar presente na história a partir da sua vida. Aquela mudança que você tanto deseja realizar na sua vida, na sua história, antecipa a chegada deste reino. E é por isso que o nosso estado de alerta nunca cessa, porque há sempre alguma coisa em nós que está precisando passar por uma reforma, por uma transformação. E há sempre alguma coisa em nós que nós precisamos selar com a fidelidade. E esse alerta é justamente para que a gente não perca o fio da meada, para que a gente não se esqueça do compromisso que a gente assumiu antes de ser com o outro. É um compromisso com a gente mesmo. Como a gente já dizia aqui, a experiência do amor é a primeira realidade que Jesus transforma quando encontra a gente. Quando a gente se deixa encontrar por Jesus, a primeira coisa que Ele realiza na nossa vida é isso: Ele faz a gente voltar a gostar da gente mesmo. Ele faz o amor reacontecer. Aquele que está em Deus precisa voltar a se amar. E essa é uma realidade que nós precisamos cultivar todos os dias, porque senão, muito facilmente, a gente vira nosso inimigo. E a gente começa a lutar contra a gente mesmo. E a gente começa a trazer toda a destruição para dentro de nós, esquecendo até muitas vezes que nascemos para a vitória, para a realização.